Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos falando um pouco sobre batalha espiritual. Eu tenho procurado trazer uma mensagem falando sobre luta, guerra no campo espiritual. Hoje eu quero gravar o meu quarto áudio. Eu fiquei ontem sem gravar. Hoje é domingo, então eu quero trazer essa mensagem não muito longa, porque muitos irmãos estão tendo que sair dos seus lares para ir para a escola bíblica dominical. Hoje é 7 de maio de 2023. Esse é meu quarto áudio falando sobre batalha espiritual. Muito bem, amados. O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? Muitas pessoas dizem que não está na Bíblia. Mas a Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual entre os servos de Deus e os servos do diabo. Todo crente está envolvido na batalha espiritual. A palavra de Deus diz que devemos resistir ao adversário, mas não precisamos ter medo dele, porque Deus é mais forte que todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que as nossas lutas não é contra os seres humanos, não é contra pessoas humanas. A verdadeira batalha é contra forças espirituais malignas que têm autoridade sobre esse mundo em que nós vivemos. Livro de Efésios, capítulo 6, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar os dias maus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o espírito das trevas deste século, contra a hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo tudo, ficai firme. Efésios 6, versículo 10 até o versículo de número 13. Muito bem, amados. Apóstolo Paulo então mostra que existe uma força espiritual, uma força que tem poder de nos atacar. E ele nos dá uma direção de que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus para enfrentar a astuta cilada do diabo.
Então o diabo ele é astuto. E ele não te ataca na linha de frente. Ele prepara ciladas. Cilada é de surpresa. São a estratégia do inimigo sempre te atacar no lugar mais frágil da tua vida. No momento mais frágil da sua vida. Então, apóstolo Paulo diz que temos que estar preparados para esse momento de um ataque surpresa do inimigo da nossa alma. E ele diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, quando ele diz nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então não é pessoas de carne, osso e sangue, mas sim é contra principados. Ou seja, ele diz contra potestade. Principado é um príncipe que governa vários anjos. Anjos caídos, quando ele diz potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Aí ele diz, contra as hostes espirituais da maldade. Hostes são vários demônios. Uma hoste é formado por 12.000 espíritos caídos. Então é muitas coisas que nós temos que enfrentar. E aí ele diz, portanto, tomai a armadura de Deus, para você resistir nos dias maus. Nós temos enfrentado esses dias maus, amados. Os dias têm sido tenebrosos. Aí vem o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O versículo 9 diz, resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então nós vemos aqui, Pedro vem agora dizendo, olha, vocês devem permanecer alerta, vigie. Aí ele indica um inimigo que nós temos, dizendo o diabo. Ele diz, o inimigo de vocês. Muitas pessoas dizem, o diabo não é o meu inimigo, ele é o inimigo de Deus. Satanás é o arqui-inimigo de Deus. Abaixo de Satanás tem o diabo. Ele se tornou inimigo dos seres humanos. E esse inimigo dos seres humanos, ele quer destruir o ser humano. E ele anda ao redor. Ele não te ataca de frente, como eu disse. Ele te rodeia. Ele procura achar um ponto fraco em sua vida. Ele tem, inclusive, uma imitação de um leão, porque o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Então ele se transveste em forma de um leão. Ele ruge, inclusive, como um leão, procurando quem possa devorar. Mas o apóstolo Pedro nos dá uma arma que nós temos que usar, permanecer firme na fé. Então, é este jeito que a palavra de Deus diz. Quem é o diabo? O diabo, ele quer destruir a humanidade. Ele não desiste quando uma pessoa se converte. Não é porque você se tornou crente que você está imune ao ataque do diabo. Por isso, precisamos estar pronto para lutar, para enfrentar esta batalha. Você pode me interrogar, o que é a batalha espiritual então, presbítero? A batalha espiritual, ela é a nossa luta contra todo o que nos afasta de Deus. E essa luta, ela acontece... São 3 grandes inimigos que nós enfrentamos.
os nossos três grandes inimigos são o diabo. O diabo, ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus, que está em João 10, verso 10, ele é chamado de ladrão. O ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, já sabemos quem é o diabo. Ele é conhecido como um ladrão. O ladrão que vem roubar, matar. Ele quer roubar a sua felicidade. Ele quer matar o teu sonho. Ele quer destruir tudo que é de bom em você. O mundo, nós enfrentamos o mundo. O mundo, ele está amaldiçoado por causa do pecado. E por causa do pecado, o mundo está dominado pelo diabo. E o mundo, ele tem muita tentação, amados. Veja o que está escrito no livro de 1 João 5, verso 19. Vou ler o versículo 18 também. Ele está escrito assim, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Esse é o versículo 18. Agora o versículo 19 diz, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então vemos uma coisa, se nós nascemos, se nós tornamos servo de Deus, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque nós já nascemos de Deus através de Cristo Jesus. E aquele que nasceu de Deus, aquele que é uma nova criatura, Deus o protege. E não permite que o maligno possa tocar. Quem é o maligno? O maligno é o diabo. Aí diz assim, então nós somos de Deus, nós estamos cientes que agora somos de Deus. Mas tem uma coisa que você precisa entender, que o mundo inteiro, ele jaz no maligno. O que significa jaz no maligno? É como se o mundo fosse uma grande cama, onde esta cama estivesse deitado todo tipo de podridão. Então, é esse que nós enfrentamos. Primeiro enfrentamos o diabo, depois enfrentamos o mundo. E a terceira batalha que nós travamos é sobre a nossa velha natureza. Todos temos certa tendência, amado, para pecar. E precisamos lutar contra esses desejos errados. Apóstolo Paulo diz que nós temos duas naturezas dentro de nós. A natureza carnal e a natureza espiritual. E ambos se opõem. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante, está escrito assim, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com esses perversidade, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes,
os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui nós vemos que existe uma batalha interior, é um conflito interior. O nosso desejo humano, a nossa natureza humana, ele deseja somente praticar aquilo que satisfaz a nossa carne. E essas obras da carne são as imoralidade sexual, as impurezas. Existe muito crente que são idólatras, existe muito crentes que são feiticeiros. Tem crente que amaldiçoa outro crente. Tem crente que lança maldição sobre a vida de outro crente. Tem crente idólatra. Se o pastor fulano de tal não for pregar hoje, eu não vou. Se a pastora não for ela que for dirigir a igreja, então eu não vou, porque o culto não vai adiantar, não vai ser um culto bom. Você está indo lá para cultuar quem? A Deus ou ao pastor fulano? Ou a pastora fulana? Então você idolatrou ela, idolatrou ele. Você se tornou um crente idólatra. Existe crente que tem ódio dos seus irmãos. Existe aquele crente que provoca discórdia. Eu já vi muitas pessoas tendo ciúme do seu pastor, da sua pastora. Se a pastora um dia não conversar com ele ou com ela, ele sai de lá irado, sai magoado, porque a pastora só está dando atenção, o pastor só está dando atenção para aquele novo convertido, só a oportunidade só dada para eles. Isso se torna um ciúme, uma inveja, acaba trazendo dissensões, facções, ou seja, divisões, trazendo inveja. Isso tudo são a luta que você enfrenta. Você precisa se libertar disso. E como que você vai se libertar disso? Quando você tem a natureza espiritual agindo dentro de você, o Espírito Santo agindo dentro de você. Então essa batalha, muitas vezes, ele causa tristeza, ele causa angústia, ele causa ansiedade muitas vezes, porque ela é dentro do seu interior. Essa é uma batalha que você trava contra o inimigo invisível que age dentro de você. É dentro do seu interior. Esses três inimigos, ele pode atuar junto ou separadamente contra nós. Não podemos culpar tudo apenas o diabo. Mesmo quando somos influenciados ou tentados pelo diabo, se pecarmos, a responsabilidade é nossa, amados. O diabo ele pode nos tentar. O diabo pode influenciar, inclusive, preparar uma emboscada, preparar um meio para que nós venhamos cair. Mas se nós pecarmos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha e a sua. Aquilo que nós fazemos, nós temos o direito de escolha, nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, rejeitando suas mentiras, declarações. E isso que está na Bíblia. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, como vou resistir ao diabo? Como eu posso resistir ao diabo? É declarando aquilo que está na palavra de Deus. O diabo usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus, mas Jesus usou a própria palavra de Deus para refutar as mentiras do diabo. Não, amados, nós precisamos entender isso. Não nos contaminar com o mundo, escolhendo obedecer a Deus. Não viver segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Livro de João, de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17 está escrito: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo,
são as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que ocorre no mundo? As pessoas querem ostentar, querem riqueza. Não é errado você ser uma pessoa rica, você ser uma pessoa próspera, não é errado. Mas você não deve se apoiar em tudo isso. Porque o mundo, ele tem as suas paixões da carne, a cobiça dos olhos. Ou seja, as pessoas olham para aquilo e desejam ter aquilo, querem ostentar. Tem pessoas que, por exemplo, não basta ter um carro, ele só tem ele e a esposa, mas ele quer mais 2 ou 3 carros para ostentar. Então é isso que a palavra de Deus nos mostra. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, submetendo tudo à vontade de Deus, para que sua vontade se torne a nossa vontade. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Como eu posso me renovar? Como posso transformar a minha mente? Transformar a minha mente é mediante a palavra de Deus. Você que é cristão, mas não medita na palavra de Deus, não estuda na palavra de Deus, não conhece o seu direito, então sua mente, ela não se transforma, sua mente continua cauterizada pela velha natureza. Você não experimenta aquilo que é agradável a Deus. Você não conhece a perfeita vontade de Deus, porque você não estuda a palavra de Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito assim: Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortaleza do inimigo, derribando o raciocínio e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, amados, quando você conhece a palavra de Deus, aquele seu raciocínio antigo, aquilo que você aprendeu desde a sua terra infância, que te levava a duvidar de Deus, ele é caído por terra, é derrubado, porque a palavra de Deus, ela penetrou, ela demoliu essa fortaleza que estava dentro de você, que até te levava a pecar. E aí você vai recebendo o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus te leva a ser liberto do cativeiro. Liberta você do cativeiro de todo pensamento errado e te leva à obediência a Cristo. Talvez você me interroga: presbítero, como vencer então a batalha espiritual? A boa notícia, amado, é que Jesus já venceu na cruz. Jesus já derrotou o diabo, o mundo e o pecado. Jesus até derrotou a morte quando ressuscitou. Nós ainda não vencemos a morte. É o último inimigo que nós iremos vencer. Mas Jesus já venceu essa morte. Por isso, a vitória ela é nossa. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós já vencemos o mundo, porque nascemos de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então nós vencemos o mundo através da fé, amados. É somente por meio da fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou dentre os mortos? Você acredita que Ele voltou para os céus e que está sentado à destra do Pai e que Ele intercede por você todo instante da sua vida? Se você acredita, é porque você tem fé. E essa fé, Ele te concede a vitória de vencer o mundo. De vencer o mundo por meio de Cristo Jesus. Mas mesmo sabendo que já foi derrotado o diabo, ele não desiste, amado. Mesmo ele sendo uma pessoa derrotada por Cristo, ele ainda tenta de toda maneira levar-nos. Ele está furioso, ele está agindo rápido demais, porque ele sabe que o tempo dele é muito curto, muito escasso. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz assim: pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo sabe, quando ele foi lançado aqui na terra, ele sabe que já existe pouco tempo para ele. Ele inclusive já sabe que ele é derrotado, ele já sabe que Cristo é o vencedor, mas ele está com ira, sabendo que o tempo dele é escasso. Então por isso ele procura de toda maneira te destruir. Ele procura arrebanhar o maior número possível de alma para levar para a profundeza do inferno. Por isso, amados, nós precisamos nos revestir de todas a armadura de Deus. E quais são essas armaduras? O apóstolo Paulo nos dá uma lista, dizendo que é o cinto da verdade, é a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses são as armaduras que o apóstolo Paulo nos alista no livro de Efésios, capítulo 6. Além disso, amado, precisamos orar. A oração ela é muito poderosa. Ela nos aproxima de Deus. Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos, amados. A Bíblia diz, antes mesmo que venhamos abrir a nossa boca, Deus já sabe aquilo que necessitamos e já nos concedeu. Mas Ele quer que nós venhamos orar. Por que Ele quer que nós venhamos orar? Porque orar é a nossa comunicação com Ele, o nosso diálogo diário com Ele. Ele nos orienta a orar. Ele nos leva muitas vezes, até a Bíblia diz que o Espírito Santo ora muitas vezes por nós com gemido inexprimível. Quando você muitas vezes perde a força para orar, é o Espírito que te leva a essa oração, te orientando aquilo que você deve falar para o Pai. Ele nos orienta, Ele nos ajuda a vencer o mal com o bem. A palavra de Deus diz, não deixe de vencer o mal, mas vença, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em Romanos capítulo 12, verso 21. Então, meu irmão, minha irmã, essas batalhas, nós vemos que hoje nós aprendemos que nós travamos batalha que é necessário vencermos, e a batalha você só vence quando você está respaldado pelas armaduras de Deus, quando você está realmente apoiado nas armas espirituais que Deus te concedeu. Que o Eterno vos abençoe. Eu disse que seria breve, mas eu me estendi muito. Que Deus vos abençoe, amado. Graça e paz para todos. Amém.